Deputado, outra questão sempre colocada é se não dá para ganhar mais valor agregado no agronegócio. Ou seja, nós somos grandes exportadores de commodities e é possível, existe algum plano estratégico para aumentarmos o valor agregado do agronegócio no Brasil? Vamos lá, é super importante a tua pergunta, até porque as pessoas têm que entender que nós não somos mais o celeiro do mundo. Nós somos o supermercado. Né? A gente tem que vender produto pronto. Isso gera renda, gera ganhos, gera lucratividade e, obviamente, melhora a condição de emprego, de geração de oportunidade e de industrialização do setor. O meu estado do Paraná, por exemplo, e muito o estado de São Paulo, Santa Catarina, tem feito isso muito bem. Né? A gente hoje não depende só da matriz soja para vender o complexo soja, para vender ele cru lá para fora em grão. Hoje a gente esmaga e a gente constrói a cadeia inteira. Ou seja, o esmagamento de soja transforma em óleo, esse óleo vira biodiesel, vira biocombustível, utiliza para energia, para geração de renda, para geração de emprego. Do outro lado vem o DDG, né, que é o soybean meal, que é o farelo. Esse farelo vai lá para o frigorífico alimentar porco, galinha e boi e vira proteína, que é exportado para mais de 200 mercados no mundo. Ou seja, estamos trabalhando nisso e cada dia investimentos maiores em proteína e para isso precisa esmagar mais. Não se falava em etanol de milho no Brasil, por exemplo. Por que tem tanto etanol de milho agora? Nós vamos só uma empresa vai para 12 unidades já. Por que se fala tanto? Porque a gente precisa do farelo. Não é porque quer sobrar óleo, é porque precisa do farelo. O que tem que fazer com esse óleo? Combustível. Vamos fazer etanol. Aumentar a mistura na gasolina, aumentar a mistura que vai lá para o posto, para que tenha mais demanda pelo óleo, para a gente poder esmagar cada dia mais e esse esmagamento, esse DDG, virar proteína que tem valor agregado. Então a gente tem feito isso muito bem, seja na produção de energia, seja nos combustíveis, seja também na produção de proteína. Isso tem sido um legado do Brasil de transformação real do interior. E é só ver os números, apresentar os dados. Esses dias eu estava almoçando com um dos grandes industriais do Brasil aí da produção de alimentos e ele mostrava a diferença do impacto de produto interno bruto e de qualidade de vida, de IDH, dos municípios do interior do Brasil com a agroindustrialização. Né? Cidadezinhas pequenas que viviam de subemprego, principalmente de trabalhadores volantes, de boias frias antigamente. Hoje não é mais isso. Hoje é o trabalhador lá na indústria que está gerando renda, gerando emprego, a cidade se desenvolvendo e vendendo o produto para fora. Não canso de dizer esse exemplo. Dia desses eu estou no Japão, na Ginza, em Tóquio, que é a avenida chique lá de Tóquio, né? A Quinta Avenida de Tóquio. Fui comer um karaage, frango frito. O cara olhou para mim e falou assim, esse frango frito deve ser do teu estado. Eu falei, duvido. Veio o garçom, me trouxe o pacote do frango de uma cooperativa paranaense. E eu comendo lá em Tóquio. Pensa que espetáculo isso. Que espetáculo. Que orgulho para todos nós isso, né? E isso é o que está acontecendo na produção agroindustrial do Brasil. Deixamos muito, obviamente que ainda é uma parte extremamente importante, a exportação de grãos, mas nós deixamos boa parte disso e hoje estamos produzindo alimentos específicos. É o frango kosher lá para os judeus, é o halal lá para os muçulmanos, é a produção específica para a Ásia, a produção específica para o Oriente Médio, produção específica para a União Europeia com os gostos e as tradições que tem e também entrando em mercados super competitivos e importantes como o caso dos Estados Unidos. Então isso tudo através da industrialização e da geração com a adoção de novas tecnologias no setor. Né? E outros setores, tipo café, algodão, pode também ter essa... O algodão, o case do Brasil de algodão é um exemplo para o mundo, né? Nós temos o algodão 100% rastreado. Se pegar uma etiqueta de uma grande loja de departamentos, pegar a etiqueta da roupa e escanear o QR Code, você vai saber de qual propriedade saiu aquele algodão. Então é um exemplo de rastreabilidade maravilhoso que é vendido para o mundo inteiro. Seda, bicho da seda. Esse dia estava lá no Paraná, o pessoal me apresentando que a seda da Hermès lá em Paris vem do Paraná, de Londrina. Que espetáculo. Né, da produção de bicho da seda. A questão do café, que hoje está num preço... Tem que botar segurança no pomar de café hoje, porque está num preço absurdo, por causa de problemas de produção de outros países, dando um ganho enorme e conseguindo colocar café, principalmente o tal do café especial, o café gourmet, nos grandes cafés do mundo, que é uma bebida que tem sido difundida e divulgada no mundo inteiro. Nosso cacau também. Preço altíssimo, maravilhoso para o produtor, chocolate bem mais caro, porque realmente teve problema de produção em outros países. Mesma coisa que aconteceu com o ovo, apesar das bobagens todas que falam, do ovo e do frango, porque temos um problema de gripe aviária grave, de influenza aviária nos Estados Unidos, problema sanitário na Europa e na Ásia, e está dependendo de demanda e de possibilidade de produção aqui no Brasil, faltando ovo no mundo. Então, isso tudo, a gente tem sabido aproveitar essas oportunidades nesse grande
complexo gigantesco que é a agropecuária brasileira. Vamos falar agora desse grande complexo geopolítico do mundo, principalmente depois dessa política de tarifas de Donald Trump nos Estados Unidos. Isso abre novas oportunidades para nós ou isso cria apreensão também no agronegócio brasileiro? Eu sou muito cauteloso em fazer essas análises, né? Até porque a velocidade de mudança nesse cenário é muito grande, né? Todo dia tem alguma novidade nesse sentido. Né? Hoje, se eu não me engano, teve uma reação da China com a Boeing, algo muito pesado. Então, tudo é muito dinâmico e muito rápido nessa questão geopolítica. De primeiro momento, nós ficamos aliviados com os 10%. Eu, particularmente, imaginava que seria algo maior. Então, veio os 10%, legal, porque para os outros foi pior, então para nós gera uma oportunidade. Qual o tipo de oportunidade? A possibilidade de vender nossos produtos para os mercados que tradicionalmente comprariam nos Estados Unidos, mas que foram sobretaxados, e essa sobretaxa, essa sobretarifa, geraria uma guerra comercial e faria com que eles viessem aqui comprar de nós. Tem acontecido já. A China, por exemplo, fez isso. Praticamente 22% do que a China consome hoje, de compra de grãos, por exemplo, deixou de sair dos Estados Unidos e veio para o Brasil, né? Já anunciaram grandes compras aqui no Brasil. Oportunidade legal. Tem o outro lado. O outro lado de sobrar muita soja nos Estados Unidos, como nós falamos anteriormente, o preço desabar lá e a gente tem um problema seríssimo econômico no setor. Tem outras oportunidades? Tem. Possibilidade da gente firmar novos mercados, de buscar novas alternativas, de buscar novas oportunidades. Mas eu entendo que o presidente Trump e o Partido Republicano faz essas medidas, toma essas medidas drásticas para chamar para a mesa, como tem feito com vários países. Mais de 50 países já pediram para negociar. Essas negociações vão gerando oportunidades. Qual será a grande negociação lá para frente? Não sei. Pode ser que a gente fique aquém dessa negociação, fique por fora dessa mesa. Ficar fora dessa mesa para nós, que dependemos de muita exportação, é muito ruim. Porém, eu confio bastante isso, independente do governo que esteja, independente da ideologia que está lá, independente de quem está mandando. O Itamaraty tem negociadores extremamente hábeis e capazes de fazer negociação nesse sentido. Então, vamos aguardar com toda a cautela do mundo, apesar de que nesse momento, analisando hoje friamente, é muito mais oportunidade do que ameaça. Outra questão importante nessa geopolítica, recentemente nós finalmente firmamos o acordo Mercosul com a Comunidade Europeia, Mercosul com a Comunidade Europeia. É algo importante. Houve muita resistência, principalmente da França, durante muito tempo, principalmente na questão do agronegócio, né? Sempre usaram as questões sanitárias, etc., para brecar a nossa exportação. Como o senhor vê hoje este acordo tendo que sair do papel, porque a Europa está entre os dois grandes gigantes, a China e os Estados Unidos, no meio dessa guerra tarifária, e certamente aumentar esse mercado com a América Latina e principalmente com o Mercosul é muito importante. Eu acho que essa virada de chave no comércio internacional, com a chegada do Trump e esses anúncios, tiraram o cenário todo da União Europeia, levaram para os Estados Unidos o foco, né, a atenção toda a atenção toda voltada aos Estados Unidos, e a União Europeia ficando em segundo plano. Eles estavam numa posição de muito protagonismo, né? Eles que eu digo, União Europeia, principalmente a França, com os dedos todos apontados para a gente, criando todas as dificuldades. Aliás, é importante que quem nos assiste entenda o tamanho do problema que virou essa questão da União Europeia com a produção agropecuária no Brasil. Eles tiveram um protesto de produtores, uma agricultura extremamente subsidiada, uma agropecuária extremamente subsidiada na Europa. Vamos falar de novo, na França praticamente 500 euros por vaca em lactação, é algo surreal. Eles chegam a quase 20% de subsídios na produção, a gente não chega a 2,5%, né? E não conseguem manter a competitividade com a gente, ou seja, a gente chega com os nossos produtos mais baratos lá. Então aqueles protestos todos que tiveram dos produtores, aquela mudança toda no Parlamento Europeu, foi tudo culpa nossa, porque eles não queriam a gente lá e exigiam que os seus políticos, os seus representantes fossem mais protecionistas. Por isso que mudou completamente o Parlamento Europeu e a própria Comunidade Europeia. Aliás, estivemos lá esses dias tentando vencer essas narrativas todas aí. A partir do momento que eles também são vítimas, né, enfrentam essa dificuldade de negociação com os Estados Unidos e criam essas tarifas todas em relação a vários países também do bloco europeu, acabando com o OMC, com o CDE, os órgãos de negociação e de arbitragem exterior e tal, virou uma bagunça total. Volta-se atenção à possibilidade de um grande mercado comum do Mercosul com a União Europeia. Eu estava completamente cético em relação a isso, porque achava que não ia acontecer nunca, até porque os europeus não queriam. Hoje já se vê a Itália, a Espanha,
a França, a Polônia, que eram países que estavam criando muita dificuldade no acordo, peraí, o próprio produtor deles falando, vamos prestar atenção nesse acordo aí que pode ser interessante. Então, acho que dá uma virada de chave importante aí, vamos ver como é que vai ficar a diplomacia aqui para frente com essas negociações.